E agora nós vamos falar sobre os instrumentos de corte. Eu acredito que a maioria de vocês já saibam que a tesoura é a primeira opção para corte do nosso tecido. E quando a gente pensa em tesouras para costurar bolsas, é importante que você esteja ciente de que você não vai precisar apenas de uma tesoura. Para que você tenha um tempo maior de uso da sua tesoura, você vai precisar ter uma para cada coisa. Uma para cortar o estruturador, uma para cortar o tecido, e essa precisa ser a melhor de todas. Como vocês viram, a tesoura que eu uso para cortar o estruturador é uma tesoura comum que a gente encontra na maioria dos lugares, inclusive nos supermercados. Agora, a minha tesoura de tecido, ela já é focada só nisso. Eu uso ela apenas para cortar tecidos. E ela tem inclusive essa capa aqui, protetora. E uma das características dela é ter essa lateral reta. Uma das laterais da nossa tesoura para cortar tecido precisa ser assim, com essa lateral reta, porque isso facilita na hora de cortar o tecido. E outro ponto em relação a ela é que ela seja reservada apenas para o tecido. Outra tesoura que a gente precisa são essas tesouras menores, para aparar fio, tirar pedaços. Dá para fazer isso com a tesoura grande? Dá. Só que, sinceramente, existe uma chance maior de você acabar derrubando esse tipo de tesoura aqui que a gente está manuseando o tempo todo. E não precisa necessariamente ser dessa forma, como essa daqui. Tem outras tesouras menores que também servem. O importante é ter uma tesourinha para que a gente possa ficar removendo o excesso de fio, as sobras de fio que ficam na costura. Outra coisa que não é tesoura e também não tem muito a ver com corte do tecido, mas tem a ver com fio, né? É esse instrumento aqui, que é um desmanchador de ponto. Ele tem essa característica aqui de ter uma ponta e noutra ele ter essa bolinha, e com ele a gente consegue desmanchar os pontos. É importante ter esse tipo de instrumento porque quando a gente está começando, e não só quando a gente está começando, pode acontecer de você cometer um erro ou fazer uma costura que não devia, no lugar onde não devia, e esse instrumento ele vai te auxiliar a remover aquela costura sem danificar o teu tecido e também sem ter que perder tanto tempo fazendo esse processo. Então é importante que você tenha um desse. Na maioria das vezes ele vem junto com a sua máquina, mas se você não tiver ele por alguma razão, é bom adquirir um. Eu acredito que deve custar em torno de uns R$2, mas é um item importante para nossa costura. Agora, eu vou te dar uma dica de como usar, qual a melhor forma de usar a nossa tesoura para cortar os tecidos. E não é nada muito extraordinário, na verdade é muito simples. A melhor forma de a gente fazer isso é, digamos aqui, só por uma questão de exemplo, eu vou fazer uma marcação aqui no meu tecido, certo? E para que esse corte fique mais fácil, eu preciso apoiar a minha tesoura na mesa. É inclusive por isso que as tesouras para cortar tecido, elas são retas aqui, para que tu tenha um apoio e não tenha que levantar a tesoura na hora de cortar. Então o ideal é que tu segure o tecido e apoie a tesoura na mesa. Coloca ela uma das pontas debaixo do tecido e apoiando ela na mesa, tu vai fazendo o corte. Nas primeiras vezes que você precisar fazer cortes, vai mais devagar, certo? Mas conforme você vai treinando fazer isso, você vai perceber. Mas conforme você vai treinando fazer isso, você vai acabar percebendo uma melhora. Então, a forma mais interessante de fazer o corte do teu tecido com a tesoura
é fazer a marcação e depois, seguindo esse movimento, né, de colocar uma das pontas embaixo do tecido, mantendo ele em cima da mesa e cortando, seguindo a linha que tu fizeste, a marcação. Sempre apoiada na mesa, porque ela vai te dar essa segurança de não fazer com que a tua tesoura fique sambando. Mas além da tesoura, nós também temos um outro instrumento que serve para fazer corte de tecido, que é esse daqui, o cortador circular. E quando se trata de bolsas, onde a gente faz muito corte reto, esse instrumento ele é realmente muito interessante, porque ele vai facilitar muito o teu corte reto. E se você precisar fazer cortes retos em várias peças, você também consegue fazer empilhando o tecido e fazendo o corte reto. Dependendo da espessura do tecido, você vai conseguir fazer até umas 3 camadas de tecido. Então, mas para usar esse instrumento, que é o nosso cortador circular, eu vou precisar do auxílio de uma régua de patchwork, que também é um tipo de medidor. Então, se é outra facilidade do cortador circular. Se eu tenho uma régua de patchwork, eu pego o meu tecido e ela tem aqui essas medidas, né, que são esses quadradinhos aqui, que cada um deles tem 1 centímetro. E aí, vamos dizer que aqui eu precise de uma tira de 3 centímetros desse meu tecido. Já com a régua, eu faço essa medida. E posicionando a régua, a forma mais interessante de usar esse cortador é que você posicione essa régua, fixe ela, mantenha ela o mais firme possível e com o cortador, sem fazer muito esforço com o cortador, essa não é o ideal, a tua força vai ficar toda aqui na régua. Então, usando o cortador, eu vou deixar a lâmina dele aqui rente à régua e começar antes do tecido. E eu empurro. Se não cortar da primeira vez, eu volto e faço de novo. Sempre mantendo a minha lâmina rente à régua. Aí, para ver se já soltou, eu faço isso com o cortador. Aqui soltou, mas não ficou uma pontinha. Eu passo de novo. E pronto. O meu corte reto foi feito e aqui eu tenho a minha tira de 3 centímetros. Essa é a facilidade do cortador circular. E aí a única coisa é que para fazer o uso do cortador circular, o ideal é que você tenha o cortador, uma régua de patchwork e uma placa, uma mesa de corte como essa daqui. Em relação às réguas, existem vários tamanhos. Essa é de 15 centímetros por 60. Ela é bastante útil quando a gente pensa em costurar bolsas. Mas também tem essa daqui de 15 por 15 e tem variações que vão de 15 por 30 ou outros quadradas que são 30 por 30. Tudo depende da sua necessidade. Mas eu acredito que para início, para você começar a usar o cortador circular, ter uma de 15 por 30 já seria o suficiente, e uma mesa de corte e um cortador circular. Já daria para fazer todos os processos de corte que você precisa. Quando eu uso o meu cortador circular, eu posso medir com a minha régua, mas se eu não tiver como medir com a minha régua, o outro instrumento que a gente usa, que é muito conhecido, é a fita métrica e as réguas comuns. Além disso, a gente precisa dos utensílios de marcação, que são apropriados para costura. Porque, afinal de contas, mesmo que a gente corte o tecido e muitas vezes aquele desenho saia no corte, a gente precisa de algo que não manche o tecido, não corra o risco de manchar. Então, você tem a opção de usar o giz de alfaiate. Esse daqui é uma das versões, que é uma versão a lápis. Eles são interessantes, mas são um pouco grosseiros, então ele vai te fazer um desenho mais grosso,
menos delicado. E a outra opção é essa caneta que apaga com o calor. Essa é a que eu recomendo e a que eu mais uso. Porque caso você não vá cortar a parte, não vá conseguir retirar a parte que precisa desenhar, essa caneta, ela é muito boa porque basta passar o ferro e saiu. Então, gente, esses foram os itens de corte, de medir e de marcação que a gente vai usar na